Você pode passar o link aqui para mim? Sim. Eu troquei de computador e porque o velho já estava. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de saber se temos aqui mais psicólogos ou pessoas de outras áreas, de áreas diferentes. Psicólogo, César. Raquel também. A área, a Adria, colei grau ontem, parabéns! Psicóloga, então, acho que temos aqui mais psicólogos mesmo, né? Uma área bem específica, restrita, mas às vezes tem pessoas que querem conhecer um pouquinho mais, né? Não tem problema. Eu vou compartilhar antes. Deixa eu me apresentar, deixa eu me marcar aqui. Eu sou Ana Cristina, ó, a Paulina é estudante de psicologia. Eu sou Ana Cristina, eu sou doutora em psicologia e coordenadora do curso de avaliação psicológica do IPOG. E uma das coisas, quando falaram, professora, vamos fazer ali uma palestra, alguma coisa assim, para que você possa esclarecer. Tem alguns alunos, algumas pessoas, né, interessadas em avaliação psicológica e tem algumas dúvidas, algumas questões, que às vezes, para quem não é expert na área, é complicado para a gente responder. Então, eu vou falar um pouquinho da avaliação psicológica, é a minha área, eu trabalho desde que eu formei na área de avaliação. Meu estágio foi em avaliação, né, com pesquisa na área de avaliação, foi com crianças abusadas sexualmente, e assim foi a especialização, o mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Então, a minha formação toda na área de avaliação psicológica. Então, é uma área que eu posso falar bem dela, com propriedade, né? Porque eu não só trabalho, né, numa clínica onde eu atuo fazendo avaliação psicológica, como eu faço pesquisa na área de avaliação psicológica, ministro aula na graduação, na pós-graduação estrito sensu e lato sensu, que é a especialização. E o estrito sensu é o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado, né? Então, eu estou mergulhada aí na área da avaliação psicológica. E é interessante porque a avaliação psicológica e psicologia são dois mundos muito entrelaçados, né? A psicologia ela é muito ampla, e tão ampla quanto a psicologia é a área de avaliação psicológica, né? Então, eu vou falando algumas coisas e quem tiver dúvidas, interesses, curiosidades, né, pode perguntar. Eu não sou expert em todas as áreas, né? Eu tenho as minhas áreas específicas que eu trabalho de avaliação psicológica, mas conheço bastante, né, de diferentes áreas. Então, em primeiro lugar, agradecer aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, esclarecendo algumas dúvidas, né, e poder estar falando um pouquinho dessa área que é apaixonante. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa palestra de hoje. É um prazer ter cada um de vocês aqui, né, para discutirmos um pouquinho sobre o impacto da especialização em avaliação psicológica na sua carreira profissional, oportunidades e benefícios, né? E, claro, explorar aí as nuances fascinantes de como que a avaliação psicológica ela pode enriquecer a nossa prática profissional, expandir oportunidades de carreira, trazer benefícios tangíveis aí ao trabalho do psicólogo, né? Eu penso que toda a informação compartilhada aqui
pode até abrir novos horizontes, né? Em nossa prática profissional. Então, acomodem-se aí, sentem-se. Eu já tirei o sapato, também acabei de chegar do trabalho, né? Conectem-se aí, preparem-se para ouvir e depois vamos conversar um pouquinho mais. Vamos juntos aí transformar a curiosidade em conhecimento e conhecimento em ação. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar. Deixa eu compartilhar. Eu fiz também alguns slides, mas muito genéricos, né? Só para grandes tópicos mesmo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Essa é uma figurinha que eu fui conversar com a AI, né? E pedi para ela fazer uma figura que representasse um pouco, né? Do que vamos falar aqui essa noite. Deixa eu compartilhar, deixa eu colocar aqui no modo apresentação, né? Meninas, se vocês tiverem algum recado, alguma coisa para falar antes, qualquer momento, podem me interromper. As dúvidas vocês preferem que a gente vá conversando, as meninas que estão aí na organização, vocês preferem que a gente vá conversando à medida que elas vão aparecendo, ou eu falo um pouquinho e depois a gente abre para a gente discutir, como vocês preferem. Para mim, de qualquer jeito, é tranquilo. Acho que a gente pode, a senhora pode abrir, começar a conversar, e aí, conforme forem surgindo ali as dúvidas, a gente vai caminhando entre elas. Gente, a Adria foi minha aluna no semestre passado, na matéria de Rocha. Adria, seja bem-vinda. Vamos lá. Uma das minhas paixões é o Rocha, é o teste de Rocha, de avaliação de personalidade. Eu me descobri nessa área de avaliação psicológica por conta da avaliação da personalidade, né? E aí eu percebi que eu gostava muito dessa área, era uma área que me estimulava a ler, a querer entender um pouco mais, enfim. E foi isso que me trouxe para a avaliação psicológica. Então, o tema é o impacto, né, da especialização em avaliação psicológica na sua carreira profissional, oportunidades e benefícios, né? E essa palestra, então, ela tem aí o objetivo, essa conversa, né? Deixa eu achar aqui. Essa conversa, então, tem o objetivo aí de explorar como a especialização em avaliação psicológica pode enriquecer a prática profissional e expandir aí oportunidades de carreira e trazer benefícios tangíveis ao trabalho do psicólogo. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, né, a avaliação psicológica dentro da psicologia, né? A psicologia, ela é uma ciência ampla, né, que estuda o comportamento humano, os processos mentais, abrangendo aí uma variedade de construtos como emoção. A gente fala construtos porque são conceitos abstratos, né, teóricos, não necessariamente algo palpável, né? Então a gente costuma falar de construto, conceitos como emoções, né? Nós estudamos as emoções, estudamos alegria, tristeza, raiva, ciúmes, medo, confiança, estudamos o amor, estudamos a culpa, estudamos também a cognição, né? A psicologia, né? Nós psicólogos, a psicologia abrange aí o estudo da cognição, envolvendo aí a maneira como as pessoas processam, captam e organizam as informações, a percepção, o pensamento, memória, atenção, inteligência. Dentro da percepção, nós estudamos como as percepções e as emoções, né? Como as emoções impactam aí a nossa percepção, como o cognitivo interfere na nossa percepção, nós estudamos motivação e muitos outros aspectos do desenvolvimento humano e do funcionamento psicológico, tanto no seu estado normal, quanto em relação a questões patológicas, não é? Então, por exemplo, né, a gente tem os transtornos do desenvolvimento, os transtornos da personalidade, ou seja, um arcabouço teórico bem grande,
né, de funcionamento normal, de funcionamento patológico em termos psicológicos, né? O que é avaliação psicológica, né? Então, para fazer uma avaliação psicológica, eu tenho que conhecer todo esse arcabouço teórico, né? Porque eu só avalio aquilo que eu conheço, né? Então, como que eu vou mensurar todas essas emoções e saber que uma tristeza já chegou a ser depressão ou que ela ainda é normal, né? Como eu vou entender que essa vontade de sumir é natural diante de contextos de conflito ou é uma ideação suicida, né, perigosa para a própria pessoa, né? Então, primeiro, existe aí uma questão teórica, né, que vai me dizer o que é normal e o que é patológico, né? Então, só tem como eu mensurar todas essas questões, todos esses fenômenos psicológicos que envolvem emoções, cognições, motivações, transtornos do desenvolvimento, transtornos da personalidade, né? Se eu nem conheço a teoria, então eu preciso conhecer essa teoria, porque a avaliação psicológica ela consiste na aplicação de procedimentos sistemáticos para a gente medir, para a gente avaliar esses construtos. Então, trata-se aí do uso de uma variedade de técnicas e instrumentos para coletar dados sobre uma pessoa, um grupo de pessoas, né, com o objetivo de descrever o estado psicológico de alguém, né, para fazer um diagnóstico, para fazer um prognóstico, né, por exemplo, eu poderia avaliar que a intensidade de uma tristeza, junto com uma baixa autoestima elevada, com essa falta de motivação e esses pensamentos derrotistas, já seria uma depressão grave, né? E ajudar aí na adequação para determinadas situações ou tratamentos, né? Para saber lidar com essa pessoa, para fazer o encaminhamento adequado. Então, numa avaliação psicológica, eu investigo quais são os possíveis pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos que são os gatilhos para que a pessoa não se sinta bem, para que ela consiga alcançar mais qualidade de vida, né? Ou, de repente, por que ela não está tendo sucesso nisso que ela está investindo toda a sua energia? Então, eu preciso avaliar. Para avaliar, é preciso utilizar instrumentos, né? E técnicas específicas. Eu preciso utilizar entrevistas clínicas, eu preciso saber observar o comportamento, eu preciso de testes psicológicos. Dentre os testes, a gente tem escalas, inventários, questionários, temos métodos projetivos, como o teste de Rorschach, né? E uma avaliação psicológica, ela tem como objetivo coletar dados tanto quantitativos, no sentido de, né, esta quantidade já não é mais tão comum, né? Então, esta quantidade de pensamento confuso, desordenado, já não é considerado normal, né? Então, a gente tem avaliação quantitativa. Essa alegria, ela parece exagerada. Quantitativamente, ela sobrepõe, né, uma alegria normal que a maioria das pessoas tem, né? Então, uma avaliação psicológica, ela tem o objetivo de coletar dados quantitativos e qualitativos também, né? Não só quantidade, mas também a qualidade desses sentimentos para sustentar aí uma tomada de decisão na vida de alguém. E essa tomada de decisão pode ser em qualquer área, pode ser na clínica, pode ser na área da educação, pode ser dentro de uma empresa, pode ser dentro de um contexto jurídico, né? Então, a avaliação psicológica, ela produz aí um entendimento detalhado da pessoa ou do grupo que está sendo avaliado, para que a gente compreenda melhor o caso,
para auxiliar aí na tomada de decisões, né? Ou seja, para alcançar uma melhor compreensão do caso, que vai auxiliar, de repente, pode ser um diagnóstico que é necessário, de repente não é o diagnóstico, é para auxiliar no tratamento. Às vezes não é no tratamento, às vezes é para orientar aí, né, outras questões, né? Juízes muitas vezes, né, têm interesse em conhecer o perfil da vítima, o perfil do acusado, para que ele tenha uma noção mais adequada de qual seria a pena, né, para este caso, né? Então, a avaliação psicológica, ela é uma ferramenta através da qual os psicólogos aplicam a teoria para poder obter insights práticos em qualquer área que a pessoa esteja trabalhando dentro da psicologia, né? Orientando aí soluções mais adequadas para os problemas, né? Ajudando as pessoas a alcançar um bem-estar psicológico maior. Então, é possível dizer que a avaliação psicológica, ela nasceu praticamente junto com a psicologia. A capacidade de avaliar e mensurar fenômenos psicológicos foi super importante para a gente estabelecer a psicologia como ciência empírica, como uma ciência científica, como algo científico, não é ciência científica, não, como algo científico. Então, a avaliação psicológica, ela permitiu que aqueles pesquisadores, estudiosos, né, eles conseguissem validar todas as teorias psicológicas, né, que eram postas, não todas, mas ver quais aquelas que eram científicas e quais aquelas que não levavam a nada importante, né? Que seriam só falácias, né? Então, para isso, teve que desenvolver a avaliação psicológica, né? Então, se eu tenho teorias diferentes, tratamentos diferentes, teve que entrar a avaliação psicológica para avaliar a pessoa antes, aplicar o tratamento e verificar se teve alterações depois, né? Demonstrar isso quantitativamente e qualitativamente, né? Então, é possível dizer que a avaliação psicológica nasceu praticamente junto com a psicologia. A capacidade de avaliar e mensurar fenômenos psicológicos, independente do contexto, da área, foi crucial para estabelecer a psicologia como uma ciência empírica, né? Científica. A avaliação psicológica, ela permitiu aos pesquisadores e clínicos validar teorias, desenvolver e aplicar intervenções e acompanhar os resultados dessas intervenções, contribuindo significativamente para a evolução da psicologia, tá? Então, a avaliação psicológica é um processo, né, que foi projetado para promover um autoconhecimento mais profundo, né? Então, a pessoa se conhece mais e o outro também conhece melhor essa pessoa para ajudar essa pessoa ou para tomar decisões mais adequadas em relação a essa pessoa, né? Abordando aí inquietações que podem ser cruciais, né, na tomada de decisão na vida de alguém, né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas com uma série de questões. Por que que eu não consigo manter um relacionamento estável, né? Por que que as pessoas percebem a minha franqueza como grosseria, né? Na verdade, eu acho que eu sou uma pessoa honesta, mas por que que as pessoas acham que eu sou agressiva, né? Porque me falta motivação para fazer coisas cotidianas que a maioria das pessoas tem motivação, mas eu não tenho para isso, né? De onde que vem a minha desconfiança em relação aos outros? Por que que eu não tenho sucesso em nada do que eu faço? São questões, perguntas, e cada um tem as suas, né? Então, imagine a transformação que uma pessoa pode ter, né? Que pode ocorrer em uma pessoa quando existe uma discussão honesta, apoiada em dados científicos que esclarece os modos de pensar, de sentir, de agir, que estão impedindo ou dificultando
essa pessoa atingir os seus objetivos, ou melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, alcançar a felicidade, agir em consonância aí com as suas crenças, que ajude as pessoas a tomar decisões mais acertadas, né? Então, os efeitos terapêuticos de uma psicoterapia, né, de uma pessoa que está num tratamento psicoterapêutico, ele vai ser muito mais intensificado quando esta pessoa passa por um processo de avaliação psicológica antes, né, deste atendimento, para que a própria pessoa tenha uma consciência, né, clara do que precisa ser aprimorado, do que precisa ser desenvolvido, do que ela precisa evitar, né? Algo que é facilitado por meio de uma avaliação psicológica bem feita, né? Então, é uma prática eficiente, né? A realização de avaliação psicológica antes de iniciar um tratamento psicoterapêutico ou tomar decisões importantes na vida de alguém que demanda maior autoconhecimento ou conhecimento do outro, né, que vão proporcionar aí um entendimento aprofundado desse perfil psicológico do avaliado, né? Tal abordagem vai permitir a gente antecipar estratégias personalizadas para enfrentar os desafios específicos que afligem as pessoas, né? Por exemplo, né? Essa avaliação psicológica, ela é uma ferramenta que oferece um olhar detalhado sobre a evolução do cliente, desde o início do tratamento até o alcance aí de resultados concretos. E se você trabalha com avaliação psicológica, você consegue mensurar como ele entrou e como ele saiu, né? Em relação às questões que foram colocadas, né? Então, essa avaliação é essencial aí em vários procedimentos, né? Às vezes até para diagnóstico mesmo. A gente não, necessariamente, nós não trabalhamos com diagnóstico, mas às vezes um psiquiatra, ele precisa também de uma ajuda para saber qual a medicação e o tratamento mais adequado. Afinal, nós estamos lidando com um transtorno de humor, né? Grave ou com um quadro psicótico que já está aí instalado e a gente está confundindo aí essa oscilação dessa pessoa, né? Então, muitas vezes, né, a avaliação ajuda aí nesses critérios diagnósticos também, né? As manifestações emocionais atuais, elas podem evoluir para uma condição psiquiátrica, às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Isso pode gerar um transtorno psiquiátrico ou não, né? Quais são os traços de personalidade que estão intrinsecamente ligados ao surgimento ou à progressão aí de uma condição física, né? As doenças psicossomáticas, muitas vezes, né? A gente precisa entender o que de psicológico está por detrás disso, né? Para que a própria pessoa possa entender e possa se ajudar, né? Claro que um tratamento vai ajudá-la a lidar melhor com essas questões, a se conhecer melhor, a administrar melhor o seu dia a dia, aprender novas estratégias de lidar com a situação. Mas é muito interessante a pessoa se conhecer, né? Qual é a gravidade da depressão de uma pessoa? E quais são os fatores desencadeantes específicos que podem agravar a sua condição e levar a pensamentos suicidas, né? A gente tem aí um mês destinado aí, né, à preocupação com as questões do suicídio, né? Por quê? Porque não é uma causa única, ela é multideterminada. As próprias questões psicológicas são multideterminadas. O que faz uma pessoa pensar em suicídio é muito diferente dos gatilhos que faz uma outra pessoa pensar em suicídio, né? E a avaliação psicológica nos permite explorar essas nuances individuais aí que fazem com que as experiências de vida de cada pessoa sejam únicas, né? E os gatilhos para que elas tenham os seus conflitos, né, as suas limitações também são diferentes, né? E a avaliação psicológica é uma ferramenta bem versátil, ela também pode ser utilizada para
como eu disse, aspectos do desenvolvimento humano em diferentes estágios, né? Expectativas de desenvolvimento afetivo, cognitivo, psicomotor, em cada faixa etária, né? A maneira como esta criança lida com as emoções, né? Está de acordo com a idade dela, né? Será que a maneira como este idoso está lidando com as situações já está implícito aí um quadro de demência ou não? É natural da idade, né? Então, a gente tem aí vários contextos, né, onde a gente pode oferecer essa avaliação psicológica, uma orientação profissional ou de transição de carreira. Quantas pessoas, né, escolhem cursos e depois se frustram muito porque se deteve em questões que não eram importantes para elas, né? E muitas vezes a gente fez o curso certo, mas quantas carreiras são possíveis dentro de um mesmo curso? Às vezes é só uma questão de reajustar essa carreira, né? Então, a avaliação, ela capacita os profissionais a compreender e apoiar aí, as pessoas nas suas diferentes faixas etárias, né? Pode ser a criança na idade escolar, o adolescente, o adulto nas dificuldades acadêmicas, né? Identificar aí fatores psicológicos que podem ajudar um atleta a superar obstáculos mentais, né? A pessoa no treino, ela vai muito bem, na hora H, né? Ela nunca consegue na hora da disputa, né, ela nunca consegue aquele desempenho excelente que ela tem no treino, né? Então, quais são os gatilhos que estão aí por detrás, né? Que favorecem essa pessoa a não, neste contexto, não conseguir dar o melhor de si, né? Então, pode oferecer suporte emocional sob medida, né? A pacientes com doenças crônicas, pode facilitar a adaptação de expatriados aí em novos contextos culturais. Então, a avaliação psicológica, ela é uma ponte para uma assistência altamente personalizada e eficaz, né? Falando aí no contexto forense, né? As avaliações psicológicas nesse contexto, né, em casos de perícias, elas são uma ferramenta essencial aí, requisitada nas mais diversas instâncias, em delegacias, no Ministério Público, nos tribunais de justiça, né? Dentro do sistema prisional, elas são fundamentais aí nas diferentes varas, né, do direito, quer seja dos tribunais, né, quer seja nas varas cíveis, criminais, no contexto de execução penal, né, dentro dos presídios, né? Por quê? Fornece insights especializados sobre a mente das pessoas envolvidas, né? Sejam elas possíveis réus ou vítimas, né? Ou outras pessoas interessadas. E uma avaliação psicológica, por exemplo, nesse contexto forense, pode influenciar diretamente aí o resultado de um caso, né? Influenciando aí decisões sobre a capacidade mental de um acusado, né, para ser julgado, avaliação aí de um risco de violência, determinação aí de guarda de menores, né, de crianças e adolescentes, avaliações aí da credibilidade de testemunhas e até mesmo na concessão aí de liberdade condicional. Então, é um campo dinâmico, desafiador, que exige aí constante atualização e um compromisso com a ética profissional também, né? Que são implicações aí do nosso trabalho, né? Que podem ser profundas aí e duradouras, as consequências dessas decisões que são tomadas a partir de contextos avaliativos afetando a vida das pessoas envolvidas e o curso daí da justiça, né? Então, cada avaliação, independente do contexto, é uma jornada única, restrita ao contexto que ela está sendo realizada e àquela demanda específica daquele contexto.
né? Então, a utilização de qualquer avaliação psicológica, ela está limitada ao contexto para qual ela foi realizada. Então, informações coletadas num contexto clínico, por exemplo, elas não podem ser transpostas indiscriminadamente para outros âmbitos, sejam eles forenses, educacionais ou ocupacionais, né? Então, se a avaliação é feita no contexto do trabalho, né, para tomar decisões no contexto do trabalho, tá? Essas decisões, essa avaliação, ela não serve para o trânsito, ela não serve para o porte de arma, ela não serve, a não ser que seja o trabalho com arma, né? Para o manuseio de arma, ela não serve para levar lá para a escola, não serve para levar lá no contexto jurídico, ela foi feita para aquele contexto, avaliando aquela questão específica do trabalho, né? Então, essa prática, não apenas, né, de você utilizar uma avaliação de um contexto para outro contexto, viola aí os princípios éticos da confidencialidade, do consentimento informado, a integridade científica, né, desse instrumento de avaliação, né, que são desenhados para medir esses construtos específicos sobre condições particularmente definidas, né? Então, é essencial a gente entender que as respostas fornecidas, né, pelos testes psicológicos, elas não são diretivas ou conclusivas por si só. Em vez disso, elas oferecem dados importantes que o psicólogo utiliza para construir respostas informadas e fundamentadas aos quesitos de avaliação, né? Então, é um processo complexo você pegar o resultado de um teste, né? E utilizá-lo para tomar decisões numa determinada área. Então, vai além da aplicação e pontuação de um teste, uma avaliação psicológica, né? Às vezes, aplicar um teste e corrigir é a parte mais fácil de um processo de avaliação psicológica, né? Às vezes eu entro em turmas que entram no curso de avaliação psicológica e eles falam assim, professora, qual que é o teste deste módulo? Né? E as pessoas esquecem que a avaliação psicológica é algo muito mais amplo do que o teste. A parte de aplicar e corrigir um teste, na maioria das vezes, é a parte mais fácil. 50% dos testes, eu estou fazendo aí uma. Nada é muito científico, mas pelo meu conhecimento, 50% dos testes é uma coisa que qualquer pessoa que lê como aplica ela consegue aplicar e corrigir, não precisa ser psicólogo para saber manusear aquela ferramenta. Ele precisa ser psicólogo para conseguir integrar esse resultado na resposta de demandas psicológicas, para compreender este resultado no contexto psicológico. Então, a avaliação psicológica é muito mais do que aplicar um teste psicológico. Até porque muitos dos nossos testes têm correção informatizada, né? A gente já tem alguns poucos aí, bem mais do que existia antes da pandemia, mas a gente já tem aí uma quantidade de instrumentos que a pessoa responde online, né? Que ela responde ali e já sai o resultado. O psicólogo já na mesma hora corrige, questão de um segundo, ele aplica uma tecla lá e pá, ele já tem o resultado do cliente, né? Enfim, né? Então, requer um entendimento profundo das teorias psicológicas, das características dos instrumentos, da capacidade de integrar dados multifacetados em um perfil psicológico coeso. Então, os psicólogos, eles devem, então, engajar-se em uma formação continuada, mantendo-se atualizado com as últimas pesquisas, desenvolvimentos teóricos, avanços metodológicos, e a prática baseada em evidências é a prática angular, é a pedra angular do exercício ético da profissão, né, que vai assegurar que as avaliações sejam tão precisas e úteis quanto possível. Né? Então, uma avaliação psicológica, ela exige rigor metodológico, descrição profissional, prática atualizada, né?
princípios éticos. Os psicólogos, eles podem fornecer avaliações que não só respeitam a dignidade e os direitos dos envolvidos, mas também contribuem de maneira significativa para o campo da justiça, oferecendo insights e compreensões que transcendem as capacidades de um teste. Né? Enfim, a avaliação psicológica, como a psicologia, é uma disciplina multifacetada e multidisciplinar, né? Que está de presente aí nas mais diversas áreas da psicologia. Eu deixei esse slide, deixa eu ver aqui. Acho que eu já acabei falando de tudo isso. Estou aqui no finalizando. Então, ela utiliza uma variedade de métodos para analisar e compreender aí o comportamento humano, contribuindo aí para a justiça e o bem-estar das pessoas. Uma pós-graduação em avaliação psicológica, ela é feita para quê? Para capacitar qualquer profissional psicólogo, né, a se adaptarem às diferentes necessidades e contextos. Porque quando você estuda avaliação psicológica, você não está estudando avaliação psicológica só para a clínica, só para a área jurídica, só para o contexto do esporte, só para o contexto de avaliações neuropsicológicas, só para orientação profissional, só. Não, você aprende a fazer avaliação psicológica. Né? A gente tem vários módulos de diferentes contextos, porque a avaliação ela está presente em praticamente toda a psicologia, né? Então, capacitando os profissionais a se adaptarem às diferentes necessidades e contextos, fornecendo aí ferramentas importantes para a tomada de decisões informadas, né? Para você conseguir fazer intervenções mais eficazes, para que você tenha tratamentos bem-sucedidos, tá? Então, o curso de avaliação psicológica, essa especialização, é uma oportunidade de aprofundar o conhecimento e descobrir como que a avaliação psicológica ela desempenha um papel fundamental na compreensão aí do comportamento do humano, do ser humano, e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. É como se é um curso que abre o campo de visão para as mais diversas possibilidades de atuação na psicologia. Ela não se limita a um domínio somente. Ah, eu aprendi a fazer avaliação psicológica, só essa que eu sei fazer. Não, se você faz um curso de avaliação psicológica, você tem os princípios de fazer avaliação psicológica em qualquer contexto. Né? Então, torna o profissional mais apto a desenvolver suas funções profissionais, né? Com mais ética, com mais técnica, método, com instrumentos atualizados, baseado em evidências para avaliar questões psicológicas, apresentar o seu ponto de vista por meio de documentos cientificamente fundamentados, né? Então, sendo a avaliação psicológica uma expertise exclusiva dos psicólogos, o mercado de trabalho, com certeza, está ávido por profissionais que saibam fazer diagnósticos psicológicos, indicação de tratamento com foco em demandas específicas, que saibam esclarecer as pessoas o que está acontecendo com ela, o que na sua forma de pensar, sentir e agir impede ou dificulta, né? Ele atingir os seus objetivos, a ter mais qualidade de vida, né? Orientações profissionais e de carreira, identificar pessoas mais aptas e não aptas para determinadas funções, de repente para fazer cirurgias, para fazer manuseio de armas, para avaliar a personalidade e comprometimentos cognitivos e afetivos, para fornecer feedbacks e avaliar a efetividade de tratamentos psicológicos, né? Então, né, não tem como alguém falar assim, faz uma avaliação nessa pessoa, parece que ela é doida, né? Né? Você manda a pessoa no médico, vai lá no médico, vai ver que você tem um problema. O médico vai perguntar,
Que problema você está tendo neste momento, né? O que que te trouxe aqui? É a mesma coisa num processo de avaliação psicológica, né? Ela é específica de coisas que incomodam, de coisas que eu tenho curiosidade em entender melhor sobre mim, ou que um terceiro precisa conhecer para tomar decisões, né? Ah, então, no caso, né? Essa pessoa é louca, o que que ela precisa? Ela precisa de um diagnóstico diferencial? Será que ela é bipolar? Será que ela é uma border? Será que ela é uma psicótica? Tem que ter questões específicas, né? Bipolar ou borderline ou psicótico? Essa é uma questão específica, né? Será que são questões cognitivas? Será que essa pessoa está com problema de atenção, de memória? Será que ela está com um retardo, né? Mental ali, um déficit intelectual? Ou será que essa pessoa está maluca porque ela está insatisfeita com o curso que ela está fazendo, com a carreira que ela desenvolveu, não era isso que ela queria, né? Ou ela está maluca porque ela quer fazer uma cirurgia bariátrica, né? Será que ela pode mesmo passar por esse tipo de procedimento, né? Ou é uma pessoa que quer uma redesignação genital, né? Então, a gente precisa ter o contexto e questões específicas, né? É, Mas a avaliação, ela mostra, né, que a pessoa tem que estar dentro de um contexto específico e com demandas específicas. E o psicólogo que faz um curso de avaliação psicológica, ele aprende que ele deve ter isso muito claro antes de iniciar qualquer processo avaliativo. Logo, ele aprende a fazer essa investigação inicial para ter as questões de avaliação específicas, muito bem discriminadas, junto com o cliente ou com o solicitante da avaliação, porque muitas vezes o próprio cliente ou quem solicita a avaliação não tem muita clareza do que ele quer. Mas o psicólogo que trabalha com avaliação psicológica, ele sabe conversar com essa pessoa e chegar às questões específicas, né, que essa pessoa precisa para avaliar, para que ajude ela a tomar decisões, ou que isso possa ajudar alguém em algum contexto, né? Então, antes de iniciar o processo de avaliação propriamente dita, né, eu preciso ter essa investigação inicial para ter as questões de avaliação específica muito bem discriminadas, né? Porque distinguir o que de fato deve ser avaliado também é um treino, tá? É um treino. Ah, é como se a gente fizesse com que a pessoa que solicita uma avaliação transforme uma série de angústias, de dúvidas, de questionamentos em questões objetivas. Só de você transformar uma série de coisas que está na cabeça da pessoa, meio abstratas, em uma questão objetiva, você já diminui a angústia dessa pessoa. Ela conseguiu traduzir aquilo numa pergunta, né? Então, em todas as áreas que tem questões que... todas as áreas se tem questões que precisam ser investigadas, né? A gente falou da clínica, né? De questões, sei lá, de dúvidas, né? Pessoais. Será que eu estou tendo... Será que isso que eu estou sentindo é depressão? Né? Ou é preguiça mesmo, né? Essa foi uma pergunta, né, de uma cliente que, "Bom, será que eu sou preguiçosa mesmo? Ou será que eu tenho alguma coisa, uma depressão?" E ela tinha depressão, mas ela nunca traduziu aquilo como tristeza, angústia, ela achava que era preguiça, né? Será que o que eu tenho é alguma limitação cognitiva, né? Pós-Covid? Ou eu estou tendo uma demência? O que que é que está acontecendo comigo? Eu esqueço de tudo, né? Por que que eu não consigo ter um relacionamento estável? Lembra que eu falei, né, dessas perguntas que muitas vezes aparecem na clínica, né? Mas também tem orientação profissional, né? Tem questões jurídicas, né? Então, para quem já tem uma área definida, né, com certeza, se você faz um curso de avaliação psicológica,
te deixa com a visão muito mais aberta. Por quê? Quando você faz o módulo de avaliação psicológica clínica, ele te torna mais apto para fazer avaliações forenses. Quando você faz um módulo de avaliação forense, você se torna mais apto dentro da clínica. Se você faz um módulo de orientação profissional, né, de carreira, você também se torna mais apto na clínica, você também se torna mais apto a observar outras questões em qualquer contexto que você esteja inserido. Se você faz os módulos, né, que são 2 de avaliação neuropsicológica, né, que mostra, que abre a sua perspectiva para observar e avaliar questões cognitivas, né, principalmente, você acaba também tendo competência maior para qualquer outra área, né? Se você aprende a fazer avaliações específicas para o manuseio de arma, não quero trabalhar com isso. Mas ao analisar aquele instrumento para observar aquela questão específica, qualquer contexto que você estiver, esse conhecimento ele está ali. Se aquilo aparecer, você capta, né? E claro que isso não vai ser importante para o manuseio ou porte de arma, mas isso pode ser importante nas questões daquele contexto, né? Então, para quem já tem essa área definida, com certeza, ao fazer um curso de avaliação psicológica, você terá um upgrade, ou seja, você terá um plus a mais que outros profissionais não têm, né? Então, a melhor forma de você ter uma atuação mais eficaz é você avaliar o cliente antes de qualquer intervenção com ele, antes de qualquer tratamento, antes de qualquer encaminhamento, antes de um aconselhamento, né? Mas eu quero trabalhar só em uma área. Ok, né? Eu trabalho em 2 áreas específicas que eu escolhi e que eu procuro estar sempre me atualizando nessas áreas. As minhas áreas é a avaliação psicológica clínica, mas mais especificamente uma avaliação terapêutica, né, que integra a avaliação psicológica e intervenções terapêuticas, né, como também trabalho na área jurídica, né, mais especificamente com assistência técnica. Né? E também trabalho com orientações profissionais, mas tem muitas áreas, né? Então, para resumir, né, eu destaco 2 grandes aspectos que a expertise em avaliação psicológica é importante, né? Primeiro, ampliação das possibilidades de trabalho, né? A especialização em avaliação psicológica, ela prepara o profissional para atuar em diferentes contextos e áreas da psicologia, no sentido de saber avaliar as questões em diferentes contextos. Isso significa que esse profissional ele vai ter mais oportunidades de trabalho, podendo atuar melhor em clínicas, em hospitais, instituições de ensino, empresas, órgãos públicos, entre outros, né? E a avaliação psicológica é uma demanda presente em diversas áreas, né? O que amplia a possibilidade aí de inserção no mercado de trabalho. E eu falo isso também, né? Também baseado em pesquisa, né? Falo isso que acaba, o profissional acaba tendo melhores condições de trabalho, né? Houve um censo realizado pelo Conselho Federal de Psicologia, que saiu ali em dezembro de 2022, em que os psicólogos da área de avaliação psicológica, eles apresentaram as percepções mais positivas em relação a fatores de trabalho decente, né? Que inclui aí remuneração mais adequada, uma carga de trabalho também mais adequado, sentindo que o seu trabalho é produtivo, né? São pessoas que normalmente, ao fazerem ali a avaliação, demonstraram que eles têm mais oportunidade de trabalho do que os profissionais de outras áreas, né? São pessoas que declararam ter mais saúde mental, né? Mais segurança no trabalho, mais tratamento justo, pessoas que têm mais clareza das normas do trabalho. Então, a especialização em avaliação psicológica
pode proporcionar, né, melhores condições de trabalho e satisfação profissional, né? Então, a conclusão disso tudo é que a multidisciplinaridade da psicologia, né, ela também reflete na avaliação psicológica, né? E sublinha aí sua importância central em todos os âmbitos da psicologia. Saber fazer uma boa entrevista, observar o comportamento, né? Ter uma escuta, né? Alinhada para identificar questões importantes, né? Então, essa natureza adaptável e multifacetada da avaliação psicológica significa que ela é não apenas um instrumento de diagnóstico, mas uma ferramenta, né, para compreender e promover o bem-estar humano em diversos contextos. Ela faz a avaliação psicológica, ela faz parte das nossas vidas no dia a dia, mais do que nós podemos ter ciência, tá? Ela está presente em todos os concursos públicos, nas clínicas, nas empresas, nos hospitais, nos tribunais, nos ministérios públicos, nos presídios, nas avaliações de aptidão para manuseio de arma, nas avaliações de todos os funcionários que trabalham em altura, em locais confinados. Ela faz parte, né, no contexto da Força Aérea Brasileira, na reprodução assistida, em transplante de órgãos, na aviação civil, em cirurgias bariátricas, nos contextos de emergência e desastres, na psicologia do esporte, nos processos de adoção, né? Se você parar para pensar, a avaliação psicológica, ela tem braços em todas as áreas, né? É como uma bússola que nos orienta, né? Que nos guia, que nos protege, né? Em cada uma dessas situações, a avaliação psicológica ela desempenha um papel essencial na busca por entender aí a complexidade humana e suas interações com o ambiente, né? Bem, eu gostaria de expressar aí, né, um pouco da minha gratidão aí por vocês estarem aqui interessados em conhecer um pouquinho mais da avaliação psicológica, né? E agora, então, eu vou abrir para que vocês possam fazer perguntas. Eu não sei se já tem perguntas, eu acabei não prestando atenção aí, mas pode ser que alguém tenha alguma questão, alguma curiosidade, né? Em relação ao curso, em relação é melhor presencial, é melhor o remoto, o que, que é diferente, né? E tem muitas dessas perguntas, né? E, aliás, eu vou aprender teste psicológico numa turma com 30, 40 alunos dentro da sala, como que é isso, né? Então, qualquer curiosidade que vocês tiverem, né? Sintam-se livres aí para que a gente possa bater um papo aí agora, em relação a algumas questões. Tem como abrir o áudio também? Acho que se quiser abrir o áudio e fazer a pergunta. Podem abrir o áudio, sim. Eu recebi uma pergunta aqui no WhatsApp de alguém que está aqui, mas acho que ficou tímido, mas pediu, se a senhora poderia falar, como que vê hoje o mercado de trabalho, daqui para frente, para o especialista em avaliação psicológica? Tá. É isso que eu falei, né? O especialista em avaliação psicológica, independente da área que ele esteja, né? Ele está mais apto, né, a avaliar as questões naquele contexto. Avaliar questões que estão interferindo no bom desempenho de um atleta, avaliar questões que estão interferindo no trabalho, né, de um grupo de pessoas, avaliar questões. Então, assim, a pessoa, né, ela acaba tendo aí a possibilidade, e por isso, né, é essa lógica, né, que a gente tentou encontrar, por que
os profissionais que se declaram ser da avaliação psicológica declararam melhor remuneração? Por que que eles declararam que eles têm mais oportunidade de trabalho do que os dos outros, né? Por quê? Porque eu me torno mais apto a perceber e avaliar as coisas nos mais diferentes contextos, tá? E nesse sentido, dá mais segurança para o profissional, ele sente que ele tem mais apoio científico para tomar suas decisões, para conversar com as pessoas, né? Então, eu acho que é nesse sentido, né, que a avaliação psicológica ela pode proporcionar aí melhores condições de trabalho e satisfação. Agora, né? É importante que a pessoa também identifique as áreas que ela gosta mais, tem mais interesse, porque a psicologia ela é muito grande, você escolhe uma área para atuar, né? Embora a avaliação psicológica te torne apto a avaliar em diferentes contextos e a ter esse respaldo científico e a conversar com as pessoas baseado em evidências, né? E não só numa teoria que eu li, mas nas evidências que eu consegui captar por meio de instrumentos, né? É, é importante porque assim não dá para a gente se manter atualizado em todas as áreas. É importante a gente ver quais áreas, né, que a gente tem mais interesse, né, tem mais facilidade. Claro que porque eu tenho mais facilidade, sei lá, na clínica, eu não vou me interessar por entender, né, o que favorece uma pessoa a ter um perfil que torne ela apta a ter manuseio de arma, né? Não, eu vou estudar isso porque isso vai me ajudar no contexto que eu trabalho também, né? Porque ali eu vou observar outras questões, eu vou me tornar mais apto. Sim, tem módulo de laudos, eu vou até compartilhar aqui. Eu acho que eu respondi, né, a questão. Eu vou, Respondido, sim. tá, eu vou compartilhar aqui o nosso cronograma, as disciplinas, né, que nós temos, né, só para vocês terem uma ideia das disciplinas do curso. Aonde que eu compartilho aqui? Achei. Acho que é esse aqui. Tem 10 mil arquivos abertos, né? Aqui na introdução à avaliação psicológica, né, a gente vai falar de propriedades psicométricas, ou seja, propriedade científica dos testes, aprender a entender, né, se esse teste é melhor para isso ou para aquilo, olhando as propriedades científicas dele, olhando lá no livro, né, aprendendo a olhar, deixa eu ver aqui, né, os dados de validade, de precisão, questões éticas, resoluções específicas da avaliação psicológica como um todo, né? E, claro, tem também um só de entrevista e de elaboração de documentos, seja laudo, declaração, atestado, relatório, sim. Claro que vai ter módulos específicos de uma área particular. Então, por exemplo, né, psicodiagnóstico infantil, avaliação terapêutica. No psicodiagnóstico infantil, normalmente tem entrevista específica, o professor traz um modelo de laudo, né, que ele sugere, né, para que você possa integrar a sua maneira de fazer e aprimorar a sua maneira, ou aprender, ter um modelo de alguém que é expert na área, né? Na avaliação terapêutica aqui é como se fosse o módulo de psicodiagnóstico adulto, só que utilizando aí estratégias para que essa avaliação seja mais terapêutica e tenha mais efeitos terapêuticos nessa pessoa. Mas tem os testes específicos, tem a maneira específica, né? Que esse tipo de avaliação sugere como você pode escrever o seu laudo, né? Avaliação para procedimentos cirúrgicos.
tem a entrevista, então, assim, tudo tem entrevista, resolução, uma base teórica que fundamenta esse tipo de avaliação que você pode usar quando você está elaborando os documentos psicológicos, né? Então, avaliação neuropsicológica, né? Focada aí nos transtornos neuropsiquiátricos, né? E também nos transtornos do neurodesenvolvimento. As pessoas falam muito de autismo, de TDAH hoje em dia, né? De deficiência intelectual, né? Então, que entrevista, que instrumentos, que base teórica, né? O professor traz um pouquinho dessa teoria para que eu possa recorrê-las, né? O importante da avaliação é que, como a gente sabe de antemão o que é para ser avaliado, você também pode estudar a base teórica do que é para ser avaliado antes de iniciar esse processo, né? Então, a avaliação terapêutica, ou, desculpa, a avaliação psicológica, ela favorece muito essa segurança, no sentido de que eu aprendi a identificar a demanda, eu vou estudar sobre isso, vou aplicar os instrumentos, vou ter uma escuta, vou observar o comportamento e vou poder discutir isso com a pessoa, com base, né, em dados científicos, né? Avaliação psicológica no contexto organizacional, perícias psicológicas forenses, aqui falando mais especificamente do campo teórico, de aspectos éticos, de documentos específicos desta área. Ah, professora, mas a minha área é clínica, eu tenho que assistir. Não, se você aprender a fazer um documento, né, na área forense, com certeza você vai aprimorar a sua capacidade de fazer um documento psicológico em qualquer área. Então, você vai aprimorando, apesar de ter uma aula geral de documentos, se você aprender a fazer documentos de profissionais experts nas diferentes áreas, você se torna melhor para escrever documentos psicológicos, né? Porque cada expert aí vai trazer a sua experiência, né? Essa é uma outra questão, né, que às vezes as pessoas perguntam, mas qual que é a prática que a gente tem, né? Os professores, eles fazem roleplay, eles mostram, né, como poderia ser esse processo, mostram um estudo de caso, falam da experiência dele, trazem a prática deles. Os professores dessas áreas, muitas vezes, são autores de testes que são utilizados na própria área que ele está ensinando, né? Então, é uma prática super importante aí nessa área, né? Independente da área, você tem ali, né, o relato de uma pessoa que tem muita prática naquela área e vai te alertar para quando você tiver na sua prática observar questões importantes, né? A gente estava lá na Forense 1, na Forense 2, onde entra casos mais específicos, criminais, trabalhistas, né? Questões mais de contextos específicos e não geral dessa área. Avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo. Ah, então se eu fizer este módulo, né, de 36 horas, eu vou, então, 36, não, 12, 32 horas, eu vou, então, poder trabalhar com manuseio de arma? Não, né? Mas você vai entender as resoluções, vai saber o que que você tem que fazer, você já vai aprender a bateria de testes, ela vai mostrar todos os testes que são utilizados, que devem ser utilizados, vai ensinar um teste projetivo neste módulo, que geralmente é o que dá mais trabalho, é o mais complexo, né? Que avalia questões que as pessoas normalmente não têm muita consciência, né, do que está sendo avaliado. Então, muitas vezes, às vezes um teste momentaneamente não está validado ali, né, apto para o uso profissional por algum tempo, né? Eu sei que o teste de Zülliger deve estar sendo submetido aí rapidamente, em pouco tempo aí ele já está sendo submetido. Inclusive vai sair Zülliger para crianças também, se der tudo certo, ele vai ser submetido ali ao SATEPS, né? A gente tem avaliação psicológica aí no contextos, né?
das NR, seguranças e forças armadas, né? Que são aí contextos onde as pessoas trabalham em espaços confinados, altura, construções navais, enfim. A avaliação de personalidade utilizando o Rorschach, né? São 2 módulos específicos para o Rorschach, orientação profissional, e sem contar que tem alguns específicos só de instrumentos, apesar de em cada um desses o professor trazer aí um instrumento importante ali na área. Mas tem aí, ó, avaliação em psicopatologia e saúde mental, que tem a ver aí com questões relacionadas à depressão, ansiedade, suicídio, qualidade de vida, né? Testes de autorrelato expressivo, que mais especificamente é um módulo, né, focado aqui no palográfico, né, e inventários, questionários. Tem os aperceptivos, né, HTP, de contar histórias, técnicas, né, mais qualitativas, que podem ajudar a levantar questões também importantes aí no processo de avaliação psicológica. Então, essa seria a nossa matriz curricular. Mais alguma questão? Curiosidade? Na hora de fazer a matrícula, né, Cíntia, eles têm um monte de dúvida. Na hora que fala assim, Sim. tirem suas dúvidas, aí não tem Aí dúvida. Aí fica todo mundo acanhado, todo mundo envergonhado, né, de fazer Mas perguntas. olha, é igual quando a gente vai ao médico, ele pergunta: e aí, tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Na hora parece que você não tá sentindo nada, né? É verdade. Mas eu acho que só ter falado um pouco ali sobre a matriz curricular já é muito bom para quem está pretendendo entrar no curso. Tem muita gente aqui que já está até matriculado, que eu vi o nome ali do lado, que já com certeza vai ser aluno. Ó, agora sim, ó, perderam a Ó, vergonha. Tá vamos lá. chegando as Tendo perguntas. aí, ó, pergunta. Prof, e o Rocha online? Oi, Consuelo, tudo bem? Consuelo, a gente tem pesquisas, né, para que o Rocha seja aplicado de maneira remota, né? Mas ainda está em fase de pesquisa, já tem aí uns 2 anos. A gente pensa o processo natural de pesquisas, de desenvolvimento científico, eu falo até de vacinas, né? É um processo que demora em função de todas os detalhes que têm que ser analisados, as análises que devem ser feitas, as comparações entre um e outro, enfim, é um processo que dura aí, em média, uns 5, 6 anos, para que a gente tenha aí um desenvolvimento adequado aí. Então, a gente já tem mais de 2 anos de pesquisa com Rocha no formato informatizado, né? A gente espera aí que, sei lá, em 3 anos aí, quem sabe a gente já tem aí essa proposta já sendo submetida ao SATEPS aqui no Brasil, para que esse teste possa ser também aplicado de maneira remota, né? Ou, né, informatizada, sem ter que pegar nos cartões, né? Porque a pandemia fez com que as pessoas tivessem que avançar aí, né, nessa área de avaliação, sem ter aí necessariamente todos os encontros presenciais, né? A pergunta da Franciele: qual a diferença do presencial para o online? Tá? Sinceramente, a diferença do presencial para o online tem a ver muito com a maneira como eu aprendo, né? Então, se eu me sinto mais confortável indo para um ambiente separado, né? Que é uma sala de aula, onde favorece as pessoas estarem focadas ali naquele tema, o contato com o professor, eu me sinto mais à vontade para fazer perguntas ali presencialmente. Eu preciso pegar no teste, né?
Eu preciso dessa troca mais próxima, né? Com certeza, o presencial, ele é muito mais favorável para as pessoas que gostam mais desse contexto aí de aprendizagem, de colaboração, assim. Claro que o remoto também favorece, mas como cada um está no seu ambiente, às vezes tem pessoas que não conseguem interagir, ou muitas vezes tem mais dificuldade de prestar atenção, né? Às vezes eu não tenho uma internet muito boa, um ambiente que eu posso ficar isolado um final de semana inteiro. Às vezes é melhor sair de casa e ir para o contexto, porque se eu estou em casa, às vezes este momento ele às vezes não é muito respeitado, e isso dificulta a minha capacidade de concentração, né? Então tem isso. Os professores são os mesmos, a qualidade é a mesma e depende muito dessas questões. Eliana, eu já vou passar a pergunta para você. Deixa eu ver. Obrigada, Consuelo. Você também é linda, maravilhosa. Vai lá, acho que é você, Eliana. Oi, boa noite. Eu sou Eliana aqui de Osasco e eu tenho uma clínica de atendimento conveniados, tá? É uma clínica de médio porte aqui na cidade e a gente tem recebido muita demanda, muita solicitação de avaliação neuropsicológica, principalmente via médicos, né? Neuros, pediatras, clínico geral, enfim. E temos lá na equipe algumas pessoas que já fizeram a sua pós, estão terminando, e a gente está lá montando o nosso espaço, o nosso esquema de colocar essa avaliação. Pegando esse gancho aí da questão da avaliação online, eu sou uma psicóloga de mais tempo de formação, uma formação, sei lá, talvez diferenciada do que a gente tem hoje, né? Claro que eu faço atendimentos online, inclusive para mim, né? Mas a gente sabe que tem umas restrições aí em termos de setting, né? Que eu acho que é muito importante considerar. Mas a minha questão não é só essa, eu acho que tem a ver no sentido do direcionamento a terceiros dessa aplicação neuropsicológica, porque eu recebi recentemente uma proposta de uma profissional assim, de parceria. Ela faria os laudos, né? Para isso, ela não precisaria estar na clínica com o paciente. Por quê? Porque ela tem uma estagiária que ela estava treinando na aplicação desses testes. Então, vamos dizer, a estagiária faria o trabalho braçal, entre aspas, né, de aplicação desses testes, faria a correção ou avaliação, e através daí ela emitiria um laudo. Eu falei, nossa, quantos caminhos, né? Quantos caminhos perigosos até chegar ao resultado. Até chegar em você, né? Não, até chegar no paciente, no objetivo, na Enfim. necessidade dele, né? Na minha, nem passou por mim, porque eu falei, não concordo, não consigo vislumbrar isso, né? Não acho que seja uma prática convencional, aceitável, fidedigna, Normalmente, né? os E aí eu falei, gente, estagiários, eles entram em avaliação de concurso público, onde eles ficam ali visualizando e orientando as pessoas em questões objetivas, né? Ali para que esse processo ocorra de maneira padronizada, né? Agora, mas aí eu tem toda uma pesquisar para esses, metodologia, né? Todo mas um agora contexto nesse que permite contexto isso, né? Mas nesse não era contexto o que você está caso, me dizendo, é bem complicado, né, Eliana? eu acho. Eu acho, e aí a minha questão é, será que isso não acaba sendo tão difundido dentro da nossa área e nas áreas periféricas que acaba havendo esses vieses que fogem do controle de qualquer conselho, de qualquer regulamentação, de qualquer auditoria de como isso está sendo realmente feito? É, Porque o paciente chega, ele quer uma solução, ele quer uma resposta, ele quer uma ajuda, um caminho, né?
E, assim, ninguém precisa saber E às vezes por um valor mais em conta, né? E exatamente. aí as Então, pessoas começam a encontrar essas soluções que não esses seriam as mais atalhos, né? Esses atalhos, é a mesma coisa que às vezes a gente pega o Waze aí, ele põe a gente em cada buraco, né? Querendo facilitar a nossa vida. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Nessa questão dessa profusão da informação, dessa coisa muito massificada da avaliação, dessas vantagens profissionais que o profissional psicólogo acaba enxergando aí em alguns momentos, e a gente perdeu o valor técnico, científico desse trabalho maravilhoso e também esse momento tão importante de mudanças, de avanço, né, que a nossa área está tendo nesse momento. Eu não sei se isso é para se discutir Olha, aqui, isso com mas é certeza uma informação que são questões. mexeu muito comigo. Eu falei, não, de modo algum, eu não aceito isso, não consigo imaginar o que está acontecendo. Tantas mãos para um serviço tão Único, centrado, né? né? Que deve Tão ser tão rico, tão único ali centrado, e tão refletir. detalhado e assim, como é que você vai escrever um laudo sem você ter visto aquela pessoa, ter estado com ela, mesmo que fosse totalmente online, né? Fazer um laudo que expressasse realmente quem é aquela pessoa, aquele cliente naquele momento. E você validar isso. Você tem toda a razão, né? São atalhos, são infrações éticas, são questões que acabam colocando a avaliação num contexto que não é o que ela deveria, num contexto, numa prática que não é a prática mais adequada, ética, científica, enfim, né? Mas é importante, né? Porque o profissional que faz essa formação, ele tem essa orientação, né? Em Ele relação a recebe essa esse questão. ensino, ele tem a oportunidade de aprender sobre isso, mas nem sempre esse saber é aplicado, né? Ou é valorizado. Então, assim, ouvindo tudo que você falou, né, sobre esse momento da avaliação, desde a entrevista até a devolutiva, né, até um laudo que é extenso, que é muito detalhado, né? Como é que é esse caminho, né? O quanto vale esse caminho para os dois lados? E quando eu falo vale, não é só o valor financeiro, mas o trabalho em si, a qualidade desse trabalho, o envolvimento, a responsabilidade, né? A dedicação que o Com profissional certeza. precisa ter. E tudo isso é E é através de exatamente esse o nosso primeiro módulo, né? Aprender as resoluções, questões éticas específicas da avaliação psicológica que atravessam aí esse campo, né? E que os profissionais devem estar atentos. E com certeza, né? Questões éticas estão sempre colocadas ali em vários módulos, né? Quando se está falando de avaliação nos diferentes contextos. A gente sabe que isso acontece em qualquer profissão, né? claro, Mas essa é uma questão que eu tenho certeza que um profissional que faz uma formação, né? Ele aprende aí o caminho mais ético, ele tem, né, orientações em relação a essas questões e tem modelos éticos de atuação aí também dentro do curso. E aí, claro que vai de cada um querer segui-los ou não, porque isso acontece realmente em todas as profissões, mas nós temos que cuidar da nossa, do nosso nicho, né? Porque E é importante um fala por todos, né? uma atuação inadequada, as pessoas tendem a categorizar, né? Então, um atendimento clínico inadequado, né? Um envolvimento inadequado ali com o cliente, tudo isso reverbera aí sobre toda a classe, né? É Então, verdade. é Então, uma eu coisa. só queria ter feito essa colocação, porque, como aconteceu isso comigo há poucos dias atrás, eu fiquei um pouco perplexa
e pensando de como é que está esse mundão aí fora, né? O que mais pode acontecer aí a partir dessa profusão, desse boom que nós temos nesse momento da avaliação neuropsicológica. E muitas vezes as pessoas chegam assim, eu preciso de um laudo. Aí você vai explicar o processo, né? Olha, você vem aqui, a gente vai fazer uma entrevista, tal, porque o processo ele já é pré-estabelecido, ele já tem toda uma ordem que as pessoas que entram, né, elas sabem como vai ser esse processo, do começo, meio e fim, né? E como que ele vai terminar, com uma devolução, com entrega de laudo. Então, a pessoa ela é esclarecida logo na primeira É sessão, claro, né, de claro. todo o Isso é procedimento. importante, porque muitos E também muitas vezes chegam a assim, eu pessoa quero vira levar e o laudo fala assim, hoje, né? e Preciso a levar o pessoa vira e laudo fala hoje. assim, mas não é isso que eu estou procurando, eu só quero o laudo, tá? Então a gente escuta isso. Não, mas não é isso que eu quero, eu só estou precisando de um laudo. Quanto é o laudo? Então, eu quero levar hoje, estou precisando para hoje. Mas, enfim, perguntar, como diz, né? Todo mundo pode perguntar. Cabe a gente seguir o nosso caminho corretamente. Mas, enfim, era essa que eu gostaria de comentar, e foi muito bom te ouvir, né? É sempre bom a gente ter essas ideias frescas, novas, renovadas, e vamos tocar em frente mais esse bonde aí, mais esse prêmio nosso, né? Essa conquista que a psicologia está tendo nesse momento. Obrigada, viu, Ana? E a avaliação psicológica reconhecida como uma especialização pelo Conselho Federal de Psicologia foi uma conquista, porque parte-se do princípio, né, partia-se do princípio que qualquer pessoa que fez o curso de psicologia está apto para fazer processos de avaliação psicológica, e a gente sabe que não, né, Eliana? Né? Então, a psicologia é muito grande, ela não consegue, às vezes uma faculdade de psicologia tem uma ou duas matérias de avaliação psicológica, né? Será que isso prepara a pessoa, né, para ela de fato sair e atuar nessa área, né? Então, isso foi um grande reconhecimento do Conselho Federal de Psicologia de que essa é uma área que tem todo um avanço, um conhecimento teórico, resoluções, instrumentos que demandam essa pessoa ter uma formação um pouco mais especializada, Com né? certeza. Significa que a pessoa é obrigada a ter um curso de avaliação psicológica para fazer a avaliação, mas o consumidor, o usuário, tem a opção, né, de escolher um profissional que seja especialista na área, né? A gente sabe que muitas pessoas são experts em avaliação psicológica porque fizeram a sua própria formação, buscaram, né? Nem existia especialização em avaliação Não, psicológica. E não. hoje são pessoas experts na área, né? Eu sou uma pessoa expert em avaliação psicológica antes mesmo de surgir aí o curso, né? Desculpa, o reconhecimento dessa Porque a especialização. gente foi aprendendo, a gente foi fazendo, foi buscando. Uhum. Anteriormente, anos atrás, tinha esses cursos, mas não com esse nome, né? Avaliação neuropsicológica. Tinha lá, como você falou, né? Um aprimoramento, um curso em Rorschach, em VISC, em VAIS, né? Em psicomotricidade, falava muito em TDAH, déficit de atenção, transtornos de E as pessoas iam desenvolvimento. buscando, E a gente né? E ia buscando. juntando isso. E aí novas coisas aconteceram, novos estudos estudiosos, novos testes. Eu não conheço a maioria deles, por exemplo, né? Porque eu não estou entrando nessa área. Mas a gente vai se informando. Agora, quem quer ter o título de especialista, né? Precisa de um pouco mais do que isso. Obrigada, viu, Ana Cristina? Parabéns. Agradeço, Eliana.
Até logo. Participação, até mais. A Até mais. Pauline, ela pergunta, não a Pauline, acho que as meninas podem te ajudar, Pauline, depois elas entram em contato com você ou já entraram, né? Em quais áreas podemos atuar? Minha internet falhou, pode ser breve. A avaliação, ela permite você ter os princípios da avaliação, né? Aprender instrumentos de avaliação e ter noções das mais diferentes áreas, tá? Então, é bem provável que um curso de avaliação psicológica favoreça você atuar em diversas áreas dentro da psicologia. É interessante que a gente escolha, porque a gente tem mais facilidade, curiosidade, facilidade, né, para atuar em áreas diferentes, né? Então, por isso, porque por detrás de uma avaliação tem um conhecimento teórico, tem a teoria da psicologia. Então, eu descobri que eu gostava muito de personalidade, né? Então, eu gosto de ler coisas sobre personalidade, né? Hoje eu tenho um grupo, né, de pesquisa, onde a gente trabalha com propriedades científicas de testes de personalidade, e um outro grupo onde eu trabalho os traços sombrios de personalidade, né? Então, eu gosto de estudar psicopatia, antissocial, narcisismo, sadismo, maquiavelismo, então, assim, e outras características de personalidade. Então, eu tenho facilidade, então, eu me envolvo e aprendo mais, né? Quando a teoria por detrás está relacionada com personalidade, com os transtornos de personalidade, enfim, né? Então, essa é uma área que eu me aprofundei mais, porque teoricamente me interessa mais, né? Então, tem pessoas que vão se envolver mais com outras áreas, porque tem mais facilidade de aprender aquele tipo de leitura, né? Porque a gente precisa ter a teoria, foi de onde eu comecei, né? Mas o curso, ele te prepara, né? Te dá os princípios para as mais diferentes áreas. Neurojurídica, orientação profissional, cirurgias, né? Então, é isso. Deixa eu ver aqui, o impacto. Aí eu não lembro, já subiu ali a pergunta, mas tinha um complemento dessa pergunta, mas acho que eu respondi quase toda. Pauline, pode falar. Oi, Ana. E tem como perceber quando, assim, sei lá, a pessoa não teve um dia bom ou aconteceu um monte de fatos, tem como perceber se o que influencia isso na avaliação psicológica? Se talvez naquele dia ela tem, sei lá, uma nota, alguma coisa nessa avaliação, e em outro dia ela acaba não tendo o mesmo desempenho, tem como se Pauline, consegue fazer uma questões de concurso diferenciação? público, né? Questões de concurso público é igual um vestibular. A pessoa no dia pode estar com dor de cabeça, febre, dor de barriga, mas prima pelo princípio da isonomia, né? Então, nesses contextos, essas questões, elas não são consideradas. Infelizmente, naquele dia eu estava com febre. Infelizmente, né? Antes de entrar no portão do concurso, eu fui assaltada. Né? Então, isso a gente não tem controle, né? Então, essas questões não são consideradas, mas em outros contextos, sim, né? Tem sempre um rapport, tem sempre uma entrevista, tem sempre uma observação, né? Sempre uma observação de comportamento. Então, essas questões devem ser consideradas, as pessoas devem estar alertas e atentas ali no momento de avaliação, um momento um pouco antes de investigar essas questões, tá, Pauline? Sim, isso é super importante, isso interfere. Nicole, depende se é nesse processo aí de recrutamento, né? Se é uma empresa que pode dar um atendimento diferencial, né? Avaliações individualizadas, cada um tem o seu horário, é possível ser considerada essas questões, tá?
Mas é o que eu disse, se é uma questão de concurso, se é uma questão, né, de situações de isonomia, onde todas as pessoas passam pelos mesmos procedimentos, aí essas questões aí idiosincráticas, né, particulares, elas não são consideradas, tá? Acho que é isso, né, Cíntia? Pois então, professora, muito obrigada. Já são 9 horas da noite, mais de 9 horas da noite. A gente se estendeu bastante aqui, mas porque, né, o assunto é bom, é gostoso, todo mundo estava interessado. Ouvimos bastante. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, mas se tiver, falem agora, que a professora também já está cansada. Já tem uma data, assim, possível de início do curso de avaliação psicológica em Porto Alegre? Possível não, ela já está certa. É dia 1º de março. Iniciam as aulas aqui. Os alunos que forem, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, eu já vou colocar aqui na tela um QR Code, que eles podem entrar em contato conosco, para receber uma oferta especial por terem participado aqui da palestra. E quem não for aqui do Rio Grande do Sul, não se preocupe, os nossos consultores das localidades vão entrar em contato também. Eu vou já colocar ele aqui. A Patrícia, coloca o QR Code para nós, Patrícia. Enquanto a Patrícia coloca ali para a gente, eu queria mais uma vez agradecer, sempre, né, a sua disponibilidade, a sua paciência de nos emprestar, né, o seu tempo e tudo que a senhora tem para trazer aqui para os nossos alunos. Deixa eu Eu só que gostaria de expressar aí mais uma vez, né, a minha sincera gratidão aí a todos vocês que se juntaram a nós hoje, né, seja estudante, profissional, né, interessados em conhecer aí esse mundo aí fascinante da avaliação psicológica, tá? E uma excelente noite para todos vocês, cuidem-se e até da próxima vez, né? Opa, eu estava com o microfone desligado. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco, né? Quem quiser conhecer a oferta, o QR Code já está aqui na tela. E, professora, acho que no primeiro módulo ainda não será a sua aula aqui em Porto Alegre, mas em breve nos encontraremos por aqui, né? Não é mesmo? São 18 módulos, né? E eu estou aí presente em 3 módulos. Então, em breve, o pessoal do Rio Grande do Sul pode estar aqui presencialmente com a professora Ana Cristina. Muito obrigada mais uma vez a todos. Beijo, até a próxima.